E aí pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu quero ensinar para vocês uma técnica que vai ajudar muito o seu cliente na tomada de decisões. Muitas vezes os clientes nos procuram com dúvidas que não são apenas jurídicas. Você sana as dúvidas jurídicas do cliente, mas ele continua com dúvidas de como decidir algumas circunstâncias em, por razões diversas, né? Ou por causa de questões de logística, ou por questões financeiras, enfim. E a dúvida, a insegurança persiste e ele quer uma ajuda do advogado. É lógico que questões muito particulares a gente não tem como auxiliar de forma direta, né? Decidir pelo cliente se ele vai separar, se não vai, se vai ficar com a guarda do filho, se não vai, quanto tempo que é legal para ele ficar com o filho, enfim, tem situações que são muito particulares que a gente não tem como decidir pelo cliente, mas nós podemos auxiliar o cliente ensinando ou passando esta técnica para ele, utilizando essa técnica com o cliente. E que técnica é essa? Essa técnica se chama de perdas e ganhos. Você monta um papel, pega um papel, monta aqui 4 quadrantes para o seu cliente, e aí cada quadrante você vai escrever as seguintes frases. Eu não sei se está dando enxergar daí, porque a minha letra é meio pequena, mas eu vou ler para vocês. Você vai anotar aqui o que você ganha se as circunstâncias que ele está com dúvida. O que você perde se acontecer aquilo que ele está com dúvida. O que você perde se não acontecer aquilo que ele está com dúvida. E o que você ganha se não acontecer aquilo que está com dúvida. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Imagine um casal que está se divorciando e eles têm um apartamento na cidade e uma casa no campo. E esses dois imóveis têm valores equivalentes. E aí o marido propõe para a esposa para que ela fique com a casa de campo, por exemplo. E aí surge a grande dúvida, se ela aceita ou se não aceita a proposta. Ela fica com essa dúvida, e aí você deve estar pensando, pô Luiz, mas isso aí é meio óbvio, né? O cara vai ficar com o imóvel na cidade, ela no campo, é muito melhor ela ficar com o imóvel da cidade, não tem nem o que pensar. Não é bem assim. Para quem me acompanha deve ter visto um vídeo meu anterior que eu falo sobre a importância de você conhecer as características do patrimônio, para que você faça bons acordos. E quando eu digo característica, principalmente conheça o valor de mercado, a liquidez do patrimônio e, acima disso, o potencial de valorização desse imóvel. Então, no exemplo que eu dei aqui, os dois imóveis têm o mesmo valor de mercado, mas é possível que a casa no campo, por exemplo, tenha um potencial de valorização maior. Às vezes o imóvel que está na cidade já está num bairro antigo, já estabelecido, que não vai crescer muito de valor. E às vezes a casa no campo está num lugar novo, que está crescendo, que pode se valorizar percentualmente muito mais do que o imóvel da cidade. Então não é tão óbvio assim a decisão. Mas voltando aqui para a técnica, imagine esse caso do imóvel no campo. Aí você vai perguntar para o seu cliente, bom, Maria, o que você ganha se você ficar com essa casa no campo? Ela vai dizer, bom, eu vou ganhar um lugar, um refúgio para mim no final de semana, muito bom. Vou ganhar um lugar que eu posso levar os meus amigos para passar um final de semana legal, para distrair, bacana. Bom, e o que você perde se você ficar com a casa de campo? Bom, ela vai pensar, o que eu perco? Bom, eu perco um lugar para morar durante a semana, que eu não vou ter onde morar, vou ter que alugar um imóvel. Bom, o que mais você perde se você ficar com a casa de campo? Bom, eu vou perder o meu canto, meu escritório, porque eu já tenho um escritório montado dentro de casa, já minhas coisas estão lá, eu vou perder isso. Ok, tudo bem. Bom, e o que você ganha, Maria? Ou melhor, o que você perde, Maria, se você não ficar com a casa no campo? E aí vem a grande pegadinha. Qual é a tendência? Ela responder a mesma coisa que respondeu aqui em cima. O que ela ganha se? Bom, o que eu ganho se eu fico com a casa em campo? Eu ganho um lugar para passar o final de semana. E o que você perde se você não ficar com a casa de campo? A tendência dela é responder, eu perco um lugar para ficar no final de semana. E aí é que você tem que falar com o seu cliente para que ele não pode repetir tudo aqui. Não pode repetir. E aqui nesse último quadrante é a mesma coisa. O que você ganha? O que você ganha
Se não ficar com a casa de campo, a tendência é dizer, olha, eu ganho um lugar para morar durante a semana. Eu ganho o meu escritório que já está instalado dentro de casa. A tendência é ela responder de forma inversa o que já respondeu aqui, entendeu? Mas essas perguntas são feitas de maneira invertida, de forma proposital. Para quê? Para que o cliente ou a pessoa que está usando a técnica, a ferramenta, ela exercite as possibilidades. Porque você faz uma pergunta de um sentido, uma pergunta mais direta, ela responde o que vem na cabeça em primeiro lugar. Quando você inverte a pergunta, na verdade, a mesma pergunta, o que você ganha se ficar com a casa de campo, o que você perde se não ficar com a casa de campo. A pergunta é a mesma, ela só está numa ordem inversa. Uma maneira diferente de perguntar. Mas isso provoca uma reflexão maior no cliente, de forma que ele extraia outras hipóteses do acontecido. Ok? E aí, feito isso, definido o que ganha, o que perde, você vai analisar com o seu cliente as perdas. O que ele relacionou como perda? Isso aqui. O que ele relacionou como perda? E aí vai analisar as perdas e tentar identificar nas perdas o que ele pode fazer para minimizar essas perdas. Aqui, por exemplo, eu falo que bom, o que você perde se ficar com a casa de campo? Aí eu perco meu espaço para trabalhar, meu escritório em casa, que eu estou acostumado a trabalhar no home office. Tá, tem como minimizar isso aqui? O que você pode fazer para minimizar isso aqui? Ah, eu posso trabalhar no coworking, eu posso alugar um apartamento que tem um quarto sobrando que eu possa restabelecer o meu escritório. Ah, beleza. O que você perde se não ficar com a casa de campo? Ah, eu perco, um exemplo, eu perco um lugar para passar o fim de semana. Tá, o que você pode fazer para minimizar isso? Ah, eu posso alugar no final de semana, eu posso ficar sócio de uma associação que tem uma área recreativa, enfim. Você vai exercitar junto com o seu cliente, ou melhor, você vai provocar o seu cliente a ele exercitar, melhor dizendo, ele exercitar o que ele pode fazer para minimizar essas interferências, o que ele perde. E aí ele vai ter um panorama muito mais favorável para tomar a decisão dele, porque ele vai ver se as perdas são de fato relevantes ou são perdas facilmente minimizáveis e vai analisar o que ele vai ganhar. Com esse cenário pronto na cabeça dele, materializado num papel, fica muito mais fácil dele tomar a decisão dele. E ele vai te agradecer por isso, porque você foi além da questão jurídica. Você não simplesmente informou juridicamente e deixou ele resolver o problema dele. Você ajudou uma decisão particular dele sem influenciar, só trazendo clareza que ele precisava. Tá bom? Isso vai ajudar muito, acho que você pode usar inclusive para você mesmo, na sua própria vida, para tomar decisões simples do dia a dia. Espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço!